Olá, aqui Charlie Normandel apresentando um novo deck, o Petit Lenormand passo a passo. Desde já agradeço por todo o interesse, incentivo, estímulo, participação, porque o Aprendiz Lenormand é um projeto que me é muito caro. O foco dele é voltado na aprendizagem e desse sistema cartomante que não fosse a participação e a colaboração de cada um de vocês, não seria possível tocar esse projeto adiante. Até porque é um projeto ainda pequeno, quase exclusivo, então a participação de cada um, de fato, é muito importante para o canal. Eu sou todo gratidão. Então hoje eu venho apresentar um deck muito bonito. É o meu deck mais recente. Como eu já disse antes, eu tenho alguns decks prontos, mas eu preciso finalizar algumas coisas, principalmente o material teórico, porque eu tenho para mim que sempre quando surge um novo deck, um novo baralho, dentro da tradição Petit Lenormand, é importante publicar junto um suporte teórico que esteja alinhado com a proposta daquele baralho. Lançar um baralho por si só não é fácil, mas eu acredito que fica faltando alguma coisa se esse baralho não vem acompanhado é, de alguma teoria junto, porque o estudo do Petit Lenormand se faz com leitura, estudo, observação, prática diária, e para isso é necessário tanto o baralho quanto algum material teórico. Eu ainda não finalizei o livro que deverá acompanhar o Petit Lenormand passo a passo, está em progress, né? Estou trabalhando nele, né? Demora um pouco ainda para finalizá-lo, mas para poder já lançar o deck, o baralho, eu compus um livretinho que vem acompanhando o deck. Então, para satisfazer essa necessidade que eu vejo, né, de cada baralho ter consigo um material teórico próprio, e que, infelizmente, não é a regra nos baralhos que se vêem por aí. Nós temos baralhos muito bonitos, com uma proposta muito interessante e que seriam muito mais ricos se viessem acompanhados de um texto para reflexão, para meditação, para o estudo, para aprendizagem. Então aqui está a caixinha do deck, ele tem mais ou menos 9 centímetros por 6. Ele é lançado pela editora ML. Aqui meu pseudônimo, Charlie Normandel. No outro lado aqui então a indicação do site, Aprendiz Lenormand. Na parte de cima, Petit Lenormand, aqui na parte de baixo então o subtítulo do baralho, passo a passo, e o verso, um pequeno uma pequena notícia sobre o que trata o deck. Neste aqui eu não, geralmente eu colo embaixo, esse aqui por enquanto eu deixei sem colar, vamos ver se funciona. Né? Eu fiz um pouquinho maior aqui para colocar o dedo, vamos puxar aqui. Então ele vem junto um livretinho, que foi muito trabalhoso para fazer. Fazer um livro pequeno requer muito mais dedicação e esforço do que fazer um livro do tamanho convencional. E ainda vou fazer alguns ajustes, porque aqui no corte ficou muito próximo da margem. Mas como vocês podem ver, é um livretinho de presença. Eles são 116 páginas.
Eles estão organizados, então tem. Eu só coloquei aqui para o sumário não ficar muito longo, né? Eu coloquei é, um capítulo para as cartas, da 1 a 36, no sistema Petit Lenormand, do cavaleiro até a cruz. Depois um capítulo para os naipes, e um capítulo para as tiragens e um capítulo para ir mais longe. Então, só para você ter uma ideia, né, que mostra a explicação do que contém cada carta, aí uma breve introdução. E aí começa então o capítulo 1, as cartas. Né? Para cada carta, então, tem um texto refletindo sobre o significado básico da carta. Ele tem o número da carta, o nome da carta, a correspondência com o baralho tradicional. E aí, depois tem uma parte dedicada, então, para os naipes, que é muito importante. No livro Petit Lenormand Passo a Passo que eu estou fazendo, provavelmente a organização vai ser diferente aqui do livreto. Né? O texto será é, mais denso, né? Uma reflexão mais profunda, um estudo mais profundo, e provavelmente eu vou organizar ele pelos naipes, como está aqui. Então, copas, espadas, ouros e paus. Porque esse naipe, esse baralho, como eu já vou mostrar para vocês, ele traz como o Eterno Aprendiz Lenormand e como palavras-chave, ele traz 4 cartas extras que apresentam a caracterização dos naipes. Em breve mostro para vocês. E como tiragem, então, são as mais simples, a tiragem de uma carta, a tiragem de 2 cartas e a tiragem de 3 cartas. E aqui algumas indicações para ir mais longe. Eu encerro com uma quadrinha com um versinho que diz o seguinte: ler as cartas diariamente, com prazer e alegria, é achar um tesouro que enriquece o nosso dia. Então vamos às cartas. Espero que vocês gostem. Vocês logo vão entender a proposta do verso do baralho, já explico para vocês. Então aqui é só uma carta de abertura com uma breve notícia sobre o baralho. Tá? E aí nós vamos então para a primeira carta, que é o cavaleiro. Todas as cartas vão trazer o número da carta, o nome da carta, a correspondência com o baralho tradicional, a polaridade e um conjunto de palavras-chave. E essa parte aqui, esse semicírculo, ele sempre vai estar na mesma cor para cada naipe. Então, o naipe de copas traz essa coloração vermelha. Então, aqui o cavaleiro, aqui os trivos. E o verso da carta, ele foi inspirado justamente nessa coloração. Né? Essa espécie de folhinha, na verdade, foi formada por 2 círculos sobrepostos, eles estão nas cores para cada naipe, por isso que eles têm esse verso. Então aqui vocês têm o trevo, o navio, a casa. Então é um baralho que foi feito com imagens, com fotografias, é uma proposta diferente daquelas que eu vim apresentando até aqui. Eu gostei muito do resultado desse trabalho, ficou muito bonito. Como vocês podem estar observando, eu consegui fazer um acabamento diferente, um acabamento fosco, e ele dá uma textura diferente para as cartas. Né? Aqui vocês têm a árvore. Ele ficou uma boa gramatura também, né? É a mesma dos demais, mas o acabamento fosco, na minha opinião, ficou melhor. Alguns preferem o brilhoso, mas é meu projeto que os demais baralhos
eu faça dessa forma. Então, as nuvens, né, o naipe de paus verde, então, a cobra, o caixão, naipe de ouros amarelo, as flores, naipe de espadas azul ou roxo, lilás, a foice, o chicote, os pássaros, a criança, a raposa. Aqui eu tive uma preocupação. Em algumas cartas foi possível fazer, em outras não. Né, a questão, né, de trabalhar ali com a imagem da carta ou sobreposta ou por trás da imagem. Achei que deu um efeito bacana. Então, a raposa, gostei bastante dessa carta. O urso, as estrelas, a cegonha, ou as cegonhas, o cachorro, essa carta também ficou muito bonita, a torre, o jardim, a montanha, os caminhos, os ratos. A carta dos ratos também ficou muito bonita, na minha opinião, mas é uma pena que o seu significado não seja. Para mim, embora eu concorde com a maioria dos oraculistas, dos estudiosos do Petit Lenormand, que a carta das nuvens é a mais negativa, mas os ratos, talvez pelas minhas experiências já com essa carta, sempre que essa carta sai numa tirada para mim, ela anuncia experiências difíceis, desgastantes, às vezes mais graves do que aquelas anunciadas pelas nuvens, mas isso é algo particular meu, né? Pelo próprio sistema do Petit Lenormand, a carta mais negativa é as nuvens, mas os ratos não ficam longe. O coração, eu gostei dessa carta que traz muitas cores, né? Representa bem o nosso sistema emocional, as diferentes emoções que nós temos, né? Aqui representado pelas as cores mais quentes para as cores mais frias. O anel, aqui representado pela aliança. Os livros, aqui uma parte de uma biblioteca. A carta. O homem e a mulher. Aqui era uma foto, né, ambos juntos, né? E aí veio a ideia então de aproveitar o casal aqui para fazer homem e mulher. Eles estão se olhando e eu acho isso importante sempre numa leitura, né? Eu gosto dos sistemas, dos decks, dos baralhos que observam isso. 28, 29. Carta número 30, os lírios. Aqui também, né, a carta ficou por trás da flor, por trás de uma das pétalas da flor. O sol, a lua, que é o lado claro, o lado mais escuro. A chave numa fechadura, ficou bem sugestivo, né? A chave serve para abrir ou fechar uma porta, né? É algo que separa, né, o ambiente externo do ambiente interno e vice-versa. Então é uma carta muito interessante. Né? Nem sempre se atenta, se dá a devida atenção para esta carta numa leitura, e ela é fundamental em algumas tiradas. Né? Os peixes, um conjunto de cartas, um cardume, né, de cartas, a âncora,
e a cruz. E aí vem as cartas extras, que são as cartas dos naipes, né? Então, o naipe de copas, também com uma imagem ilustrando ali as emoções, principalmente os sentimentos, a união, a segurança, a família. O naipe de espadas, né? Então, o de copas na cor vermelha, o de espadas nessa um tom de roxo, de lilás, talvez, representando então a beleza, a arte. O naipe de ouros, né, representando as conquistas da vida, os ganhos, principalmente o sucesso. E o naipe de paus, ali no fundo, então, um labirinto, né, representando os desafios, as provas, as dificuldades da vida. Né? Então, eu estou muito feliz ao poder apresentar esse novo trabalho para vocês. Eu espero que vocês gostem, né? O acabamento ficou muito bom, né? Esse material ele dá até uma textura diferente para a carta, é gostoso de pegá-la. Ele, né, desliza bem para embaralhar, para abrir as cartas também, né? Espero que vocês acolham bem este novo projeto, como tem acolhido os demais, e, e que ele, né, encontre sucesso na sua missão, que é auxiliar, né, tanto aqueles que estão começando agora a sua caminhada no Petit Lenormand, o que ali as cores dos naipes, né, as outras informações, as palavras-chave ajudam bastante, mas que também ele ajude aqueles que são apaixonados por essa tradição cartomântica a aprofundar ainda mais, né, o seu olhar sobre essas cartas. Lembrando que os decks de estudos eles servem tanto para quem está aprendendo quanto para quem, né, está há muito tempo nessa caminhada, mas que já compreendeu que a aprendizagem ela é constante, ela é contínua. Nós vamos estar com 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 ou mais anos manipulando as cartas, estaremos quem se empenha com esse sistema diariamente, é realmente comprometido com a tradição Lenormand, vai estar sempre aprendendo cada vez mais. Aqui, Charlie Normandel, espero que você tenha gostado e em breve teremos mais novidades. Um forte abraço, muito sucesso, tranquilidade, serenidade, paz. Até mais.